Olá pessoal, vamos iniciar o estudo do nosso segundo tema de Química Geral, Teorias Atômicas da Matéria. Vem então as contribuições do modelo de Rutherford. Então, em 1911, Rutherford anuncia, através de um experimento, onde ele utilizou uma tela fluorescente circular, no meio colocou uma folha de ouro finíssima e na frente uma fonte radioativa de polônio. Esse feixe, emitido pela fonte de polônio, ele atravessa a folha de ouro e se choca com a parede que continha material fluorescente. Houve uma grande surpresa para Rutherford nesse momento do experimento, que aos nossos olhos a folha de ouro finíssima seria completamente sólida, continuamente sólida. Porém, ao emitir as partículas de polônio de contra a placa de ouro, ele percebeu que a grande maioria dos raios luminosos passavam pela placa. Isso significa dizer que a placa de ouro finíssima ela tem espaços vazios ao longo dela, que nós não conseguimos enxergar, mas que partículas como as partículas de alfa de polônio conseguiriam passar tranquilamente. Baseado nisso, então ele concluiu que os átomos que formavam a finíssima placa de ouro eram constituídas de grandes espaços vazios, já que elas permitiam que esses feixes passassem continuamente em grande quantidade por essa placa. Então, para a grande surpresa dele, a maior parte do feixe atravessava a folha de ouro sem sofrer desvio, umas sofriam desvio e algumas outras pouquíssimas batiam e retornavam. Rutherford, então, concluiu que o átomo possui um grande espaço vazio. A massa do átomo estava concentrada no núcleo e ele chegou, então, a fazer deduções de cálculos de que, por exemplo, o raio do átomo ele tem 10.000 vezes um tamanho maior do que o raio do núcleo. Ou seja, o átomo é realmente um grande espaço formado por um grande espaço vazio e com um núcleo muito, muito pequeno ao centro. Para Rutherford, então, toda partícula elétrica, um dos erros, de Rutherford, então, foi que ele não sabia explicar o que os cientistas tanto questionavam. Ora, se eu tenho uma partícula elétrica em movimento circular em torno do núcleo, e essa partícula, por ser carregada energeticamente ao se mover, ela perde energia, então, deste modo, os elétrons, ao girar em torno do núcleo, eles iriam perdendo energia constantemente e ia chegar ao ponto em que ele iria colidir com o núcleo. Com o tempo, eles iriam perder também sua velocidade e ia descrever uma trajetória em espiral em direção ao núcleo, destruindo o átomo, ou seja, iria promover uma colisão do elétron com o átomo, promovendo o colapso atômico. E aí, então, ele não conseguia explicar por que não havia esse colapso atômico. Esse foi o grande erro de Rutherford. Então, ele não explica porque ele não tem conhecimento dos fenômenos eletromagnéticos. A estrutura como foi descrita era instável, pois os elétrons perderiam energia através de emissões eletromagnéticas e cairiam no núcleo, ocasionando o colapso atômico. Por isso, em 1913, cerca de 2 anos depois dos estudos de Rutherford, veio as contribuições do modelo atômico de Bohr. Bohr veio anunciar que os elétrons se restringiam a determinadas zonas, ou seja, camadas eletrônicas, que são as camadas que hoje em dia a gente conhece. E para ocorrer transição dos elétrons entre as camadas, haveria absorção ou emissão de radiação eletromagnética. Então, o elétron ele só conseguiria sair de uma camada mais interna
para uma camada mais externa se ele absorvesse energia. Então, quando ele absorvia energia, sim, ele migrava para uma camada mais externa. Se essa energia fosse perdida, com o próprio movimento do elétron, a gente sabe que tem essa perda de energia, ele retornaria então à camada de origem, à camada mais interna. E essa energia perdida era emitida na forma de fóton, de luz.